Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Laca. Aqui você encontra literatura, arte, história, cultura e antropologia. Eu sou a professora Andréa Mendes. E eu sou o professor Fabiano. E juntos, então, hoje vamos conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Qual é mesmo, professor? Arcadismo, e Inconfidência Mineira, e Iluminismo. E Era das Revoluções, e são muitas coisas. Mas vamos começar, então, pelo contexto histórico. A nossa proposta aqui é trazer para vocês todo o cenário de desenvolvimento do que nós chamaremos de arcadismo. Só que para antes, disso, nós precisamos aqui definir, principalmente, que período histórico era esse, que não só o Brasil estava vivendo, mas também o mundo. Em primeiro lugar, nós estamos aqui pensando em contemporaneidade. Lembrem que a linha do calendário ocidental criou como marco para a idade contemporânea a Revolução Francesa, que teve a sua eclosão em 1789. Mas a gente tem aí um cenário mais amplo de fatos e eventos extremamente importantes, desde o Iluminismo, quando, através de uma filosofia que se espalhou por toda a Europa, os homens buscaram o esclarecimento através da razão e, assim, tentaram reformar não só a arte, a cultura, a própria filosofia e a ciência, mas também as instituições políticas. E, além do iluminismo, nós vamos ter junto a chamada Era das Revoluções. Quem criou esse termo, inclusive, foi o famoso historiador anglo-egípcio que mora no meu coração, Eric Hobsbawm. Através de um grupo de obras, ele conseguiu, então, fazer uma análise não só da história, mas também da política, economia e sociedade desse período que envolve, então, grandes transformações, grandes mudanças. A Revolução Industrial, que começa no século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Francesa, que tem aí seu nascimento, como eu falei anteriormente, em 1789, e a independência dos Estados Unidos, que alguns autores colocam como Revolução Americana, mas que aqui vamos optar pelo termo independência, e que aconteceu em 1776. Já sabemos, então, que a Era das Revoluções é o pano de fundo desse momento histórico que nós vamos analisar a literatura. E o Brasil, como é que ele se insere? Em primeiro lugar, o nosso país ainda era uma colônia de Portugal. E como colônia, estava sujeita aos elementos do pacto colonial. Naquela fase do século XVIII, o Brasil experimentava o avanço do ciclo da mineração na região denominada de Minas Gerais do Brasil. Já ouviu falar dessas regiões, Minas Gerais do Brasil? Claro que sim, você conhece hoje como estado de Minas Gerais. E nesse estado, nós temos uma cidade que vai se destacar como o centro do arcadismo, que é a cidade de Vila Rica, a atual Ouro Preto. Mas por que Vila Rica? Porque Vila Rica era um grande centro produtor de metais preciosos. E lá nasceu um germezinho da liberdade. Ali homens da elite, da classe média, começaram a pensar como seria diferente para a Vila Rica se houvesse liberdade, dependência e autonomia em relação à metrópole portuguesa. E estes homens, então, conspiraram contra Portugal, contra a rainha Dona Maria I, e criaram, então, um movimento que nós chamamos de Inconfidência Mineira. Nós estivemos no Museu da Inconfidência, né, e podemos sentir bastante da áurea que há ainda em torno desses homens que participaram daquele movimento. E, obviamente, né, da figura central, que é justamente o famoso Tiradentes. Mas não só de Tiradentes vive a Inconfidência Mineira, e é importante que a gente, então, traga aqui os autores que vão ser influenciados por esse ambiente cultural tão rico
e ao mesmo tempo tão tenso historicamente falando. Não é isso, professor? É verdade, né? Então, nesse mesmo momento que nós vimos, estão lá enterrados os heróis da Inconfidência, né? Entre eles, dois autores, nós vamos falar aqui ao falar do arcadismo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que também é conhecido como Dirceu, né? E o Cláudio Manuel da Costa, que aí tem um nome menos conhecido, que é o Glauceste Saturnio, né? Meu Deus. Mas isso aí vai explicar, né, já que esses autores eles faziam parte de um movimento chamado arcadismo, né, que faz referência à Arcádia, né, que André deve saber que é uma região da Grécia, né, onde reside Pan, né, que é o padroeiro dos pastores. Né. E o arcadismo, como ele é um movimento que valoriza a simplicidade, a vida simples, né, então esses autores eles elegeram os pastores, né, como sendo a maior representatividade da vida simples. Né. Só que aí, como a professora Andrea falou, está sendo o germe de uma nação. Né. Então aí com a Inconfidência vem as mesmas ideias separatistas. E na literatura isso também acontece, né, porque é aqui que começa a surgir os primeiros elementos que vão definir a literatura brasileira como literatura brasileira. Porque até então nós temos apenas meras cópias do que se fazia na Europa. Né? O barroco, que nós falamos no vídeo passado, traz muito essa questão. Né? Gregório de Matos, com toda a sua genialidade, ele foi um autor que repetiu Portugal. Tá? Padre Antônio Vieira, com toda a sua argumentação e retórica, ele falou em nome de Portugal e do cristianismo. Sim. Aqui, esses autores já começam a falar uma coisinha um pouquinho diferente. Né? Começam a falar de índios como protagonistas. Os indígenas, né? Os indígenas, né, como protagonistas. Começa a trocar pastor por vaqueiro, né, porque a Minas Gerais a gente tem muita questão da criação do rebanho bovino. Sim. Né? Então era muito mais comum você ter um vaqueiro do que um pastor de cabras, né, que é o que é comum na Europa, né, na Arcádia italiana. Né? E é interessante, uma coisa que eu brinco muito com meus alunos, que essa aqui é a primeira escola literária, que de fato é a escola, né, que é a Arcádia Ultramarina, que foi fundada em Vila Rica. Né? É na verdade, uma sociedade literária, né, onde eles definiam essas questões de como escrever dentro do arcadismo. Né? E que também foi inspirado na Arcádia italiana, né, fundada aí há umas décadas antes. Tá? Mas assim, nem só de revolução vive o arcadismo. Né? Embora os autores eles tivessem essas ideias, participaram do movimento, o arcadismo ele prega o oposto disso daí. Né? É um movimento onde a razão, ela mais uma vez se sobrepõe à questão religiosa e, como eu falei, entra para a vida simples. Né? É um movimento de oposição ao barroco. Em que sentido? O barroco, vocês vão lembrar, é uma coisa altamente complexa. Né, de muito dualismo, de muito floreio na escrita, uma escrita complicada de se escrever. Aqui não, mas nós vamos ter uma linguagem muito mais simples, muito mais compreensível. Né? Nós não vamos ter aqueles problemas do homem do barroco, né, de dualidade, de se preocupar com o pecado, até porque como homens de razão, pecado não. Então, a questão da mulher, por exemplo, que era vista no barroco como anjo e demônio ao mesmo tempo, aqui é apenas anjo. Né, no sentido de que é companheira, é aquela que a mulher para casar e passar da vida cuidando da vaquinha, tá certo? Uma camponesa. Exato, e é o que eles valorizavam. Né? Então, no arcadismo, nós vamos ter alguns nomes latinos, né, que vão caracterizar. Um deles deve ser conhecido de vocês, né, quem tiver com a sua faixa etária, né? André vai lembrar dessa aí, o famoso Carpe Diem. Né? Quem não lembra do saudoso Robbie Williams, né? Na Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Captain My Captain. E ele falava muito da questão do Carpe Diem. Carpe Diem é uma fala do arcadismo que diz aproveita o dia. Isso. Né? No caso, aproveita o dia no campo, aproveita o dia junto à natureza, junto à mulher amada. Uma expressão latina, inclusive. Isso. E junto à mulher amada, porque aqui nós não temos ainda poetisas, né? Nós temos ainda somente poetas e o eu lírico normalmente é masculino. Mas outras vão ter destaque aqui. Aí vamos lembrar todas as nossas aulas latinas que o professor Alzir, né? Mais uma vez, né? Inutilia truncate, né? Que é descartar o inútil, que é uma referência direta ao barroco. Né? Todo aquele floreio da fala do homem barroco, deixa para lá. Aqui é falar o simples, né? É passar a mensagem. Um bem importante, pessoal, é o Fuggere Urbem,
né? O Fuga da Cidade, né? E aqui vem, vai lembrar, como a professora André falou, são todos intelectuais, são todos homens citadinos, estão lá em Vila Rica, mas nós estivemos lá, era cada casarão, vocês não vão acreditar. E quando você entrava, eram cômodos e mais cômodos, os que tinham mobília ainda da época, muito bem mobiliados, então eram homens urbanos. Então essa fuga da cidade é uma fuga poética, né? Eles valorizavam a vida do campo, mas eles mesmos não viviam. Era o ideal poético da coisa. Tá? Por isso que eles vão usar aqueles pseudônimos que eu falei no começo do vídeo. Isso. O Tomás era o Odisseu, o Cláudio era o Glauceste e vida que segue. Certo? O locus amoenos, esse tem aberto amoenos, né? Eu lembro de alguém falando isso. Um local ameno, então a valorizar sempre o local ameno. Então não era somente a vida no campo. Tá? A gente pensa muito em vida no campo com a festa no sítio. Não. Era você estar pastoreando o seu gado, com a sua mulher ao seu lado, trazendo para você um suco, um copo de leite tirado da vaquinha, né? E sentado a uma sombra, no caso, se você pensar no arcadismo europeu, na sombra de uma grande árvore frondosa. Se você pensar no arcadismo mineiro, a sombra de uma das grandes pedras que nós também vimos na região, grandes pedras que dão essa sombra para o vaqueiro ficar lá sentado, descansando. Né? E o aurea mediocritas, né? Ou seja, a mediocridade dourada, valorizar o simples. Né? Se você pegar obras árcades, ou do pré-arcadismo, se você pensar em artes plásticas, é sempre uma cena do cotidiano, a mulher cozinhando, o homem pastoreando. Então, valorizar essas coisas mais simples é o que vai também fazer parte do arcadismo. Né? Então, um nome vai resumir tudo isso aí. Bucolismo. Né? Valorizar a natureza. Né? E valorizar também a mulher, né, como uma companheira. Não mais aquela imagem pecadora que foi estabelecida no barroco. Não é isso? Como eu falei, no Brasil, né, começa-se a pensar numa literatura mais brasileira. E aí, além da adaptação das terras, de pastor para vaqueiro, de árvores frondosas e bosques para pedras muito grandes, né, pasto, né, como é a vegetação de Minas Gerais, nós temos a inclusão do elemento indígena. Né? E aí surgem duas grandes obras no período que vale a pena destacar. Caramuru, de Santa Rita Durão, que inclusive virou filme, né, muito bom, por sinal. Lógico que não é a mesma história, mas já para ter uma ideia do que é, né, que vai ser, como Santa Rita Durão descreve, o épico de criação e descobrimento do Brasil. Né? E o Uruguai, né, do Basílio da Gama, que vai narrar uma história das missões dos jesuítas. No sul do Brasil, né? No sul do país, exatamente, lá, especificamente naquela região de Sete Povos das Missões. Isso. E vai narrar, né, o conflito entre os indígenas, os jesuítas e os colonizadores. Né? Sejam portugueses, sejam espanhóis, já que no sul você tinha as duas partes. Né? No caso do Uruguai, especificamente os portugueses. Um filme, né, que não tem a ver com o Uruguai, mas que fala do que o Uruguai fala, é aquele A Missão, com Robert De Niro. Inclusive, Jeremy Irons. Robert De Niro. Sou fã de Robert De Niro. E eu de Jeremy Irons. Os dois estão lá. Enfim, não é o Uruguai, tá? Mas a temática que esse filme aborda é muito similar. Então fica a dica de dois filmes para vocês aí assistirem: Caramuru e A Missão. Né? Um filme nacional e um filme estrangeiro. Né? Então, o elemento indígena ele é abordado. Então, é uma coisa assim, importante no romantismo, quando o indígena vai assumir o papel de protagonista. Né, em livros como Iracema e o próprio Guarani. Uhum. Tá? Agora, nem tudo são campos, vaquinhas e descanso. Né? Os autores árcades eles tinham essa consciência política. Então, também onde surgem as sátiras políticas. Né? São importantes demais no período. E as mais famosas são as escritas, né, pelo nosso querido Tomás Antônio Gonzaga, que são as cartas chilenas. Né? É um conjunto, né, de 13 poemas longos, né, onde ele simula cartas, tá, que ele critica duramente, né, o governador de Santiago, no Chile, o Fanfarrão Minésio, mas que o Fanfarrão Minésio, na verdade, era o governador das Minas Gerais, né, que era o Luiz Menezes. Tá? E essas cartas são escritas pelo Critilo, né, endereçadas a Doroteu. Critilo morando em Santiago, no Chile, e Doroteu morando em Vila Rica. E Critilo ele vai narrar todos os mandos e desmandos
do fanfarrão, né? Dos altos impostos, do mau governo de Santiago, que no caso, troque Santiago por Vila Rica, o fanfarrão pelo governador de Minas Gerais, fica tudo certo. Né? Então essas cartas elas circulavam, né, por Vila Rica na forma de folhetos, né? Elas eram copiadas à mão e distribuídas, né, porque é crime. Né? A imprensa era proibida no Brasil ainda. Então essas cartas chilenas elas nos dão uma ideia de, literariamente falando, o que motivou a Inconfidência. Né? É a arte ali associada. Por isso que esses homens estão lá enterrados, né, no Museu da Inconfidência. Museu da Inconfidência, né? E aí, já que está falando deles, né, vamos expressar um pouquinho, né, que nós visitamos a casa deles, né, visitamos a casa de Cláudio Manuel da Costa. Eu fiquei muito admirado com o que vi lá. Nós visitamos a casa de Tomás Antônio Gonzaga, que tem um busto de Marília num Isso. pátiozinho interno, então é uma coisa muito bonita de se ver. Tá? E falar desses dois, né, o Cláudio Manuel da Costa, nosso Glaucés Saturnio, ele é considerado o iniciador do arcanismo no Brasil, né, porque ele publicou seu livro Obras Poéticas em 1768. Eu não gosto muito de data não, mas em homenagem à minha esposa, então Obrigada. vou falar das datas. Então, em 1768 inicia-se o arcadismo no Brasil, né, oficialmente, com a publicação das Obras Poéticas, que é um livro de poemas, onde o Cláudio Manuel ele vai abordar temáticas mais locais, né, nessa questão de um nacionalismo nascente. Né? E o nosso querido Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido como Dirceu, né? Ele publicou poemas mais esparsos, né? Mas a sua obra mais conhecida, além das cartas chilenas, importantes para a questão Inconfidente, nós temos o grande poema Marília de Dirceu, né? Que é um poema interessante por ser, não só por ser longo, mas por ter 3 partes, né? E essas partes elas serem diferentes entre si. Em que sentido? A primeira parte ela é totalmente árcade. Eu gosto muito quando estou dando minhas aulas de arcade na escola, eu pego a parte do Marília, porque lá eu encontro todas as características que eu falei para vocês até agora no meu vídeo. Né? Então todas lá, bem bonita essa primeira parte. Ali é árcade com força. Inclusive no nosso passeio por Ouro Preto, né? Final da Vila Rica, na obra o Dirceu, ou Tomás Antônio, né? Descreve a caminhada dele até a casa chamada Marília, né, que existe de verdade. Era a Maria Joaquina de Seixas. Né? E ele fala que nessa caminhada ele passa por 3 cruzeiros, né, 3 cruzes, até que quando passa a outra, ele está em pé de uma ponte, ele avista o quarto da sua amada Marília, né, ela está lá costurando, esperando por ele. Nós passamos por esses 3 cruzeiros, foi uma caminhada muito, muito bonita. Em cada cruzeiro tem longa também. É longa. Em cada cruzeiro tem a estrofe, que ele é citado, e quando nós chegamos ao final, de fato está lá, a Casa em Marília está aberta à visitação, né? Hoje em dia é um clube de cartas, se não me engano. Eu não me recordo. É um clube, né? Não chegamos a entrar, infelizmente, né? Mas é um clube, eu sei que eu li depois sobre isso, mas enfim, está lá. Quem quiser fazer a caminhada vale muito a pena, porque o caminho é muito bonito, é muito arborizado, passa por... Enfim, vale muito a pena. Então essa primeira parte chama de árcade. Então é a valorização do bucolismo com força. A segunda e terceira parte, elas foram escritas na prisão e no exílio, né, já que Tomás participou ativamente né, da Confidência, né, e ele acabou sendo exilado. Então a segunda parte, a terceira, os teóricos costumam falar que já é um pré-romantismo. Né, toda aquela tristeza, aquela depressão, aquele sentimento muito exacerbado que vai marcar o romantismo, né, no mundo e no Brasil, já está presente nessa obra do Tomás. Então a gente fala que o Mário Dirceu, em certo ponto, ele é um chamado poema de transição entre as escolas. Né? Sim. Já o nosso Cláudio Manuel não teve tanta sorte, né? Ele acabou sendo preso e suicidou-se, né, na prisão, né? Morrendo ali junto com outros confidentes, e aí, mais notoriamente, o nosso querido Tiradentes. Né? Então, pessoal, isso aí foi o arcadismo brasileiro. Né? É uma escola interessante para se estudar, mas o mais importante dela é esse germe, não só de um país, né, mas também de uma literatura nascente, que vai se consolidar no romantismo, que vai ser assunto dos nossos próximos vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostaram, não esqueça de dar lá
o likezinho, né? E considere se inscrever no canal, né? Nossos conteúdos toda semana, notadamente nas segundas e quartas-feiras, sempre após a hora do almoço. Então, muito obrigada por ficar com a gente e até o próximo vídeo. Nos vemos por aí. Carpe diem para todos. Carpe diem.